O governo do Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência por causa dos incêndios no Pantanal. A medida vale por 180 dias. O decreto, que foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira, vale para as cidades atingidas pelo fogo. O texto, porém, não cita quais são os municípios. Na prática, a medida permite, por exemplo, que haja licitações sem edital para ações emergenciais de combate às chamas. Uma das cidades que mais sofrem com o cenário atual é Corumbá, que tem convivido com a fumaça provocada pelas queimadas desde o fim do mês passado. Segundo o governo estadual, a cidade sul-mato-grossense está há quase 73 dias sem chuvas, o que ajuda a deixar o ambiente mais propício aos focos de incêndio. Para se ter uma ideia, a área queimada neste ano no Pantanal chegou até este domingo a 627 mil hectares, sendo a maioria no Mato Grosso do Sul e uma outra parte no Mato Grosso. Os números já superam os dados de 2020, quando houve recorde de devastação no bioma. O número de focos de incêndio nesse período, que antecede o auge da temporada de fogo no Pantanal, aumentou quase 1000% neste ano. E nesta segunda-feira, a sala de situação que acompanha as queimadas no Pantanal se reuniu pela terceira vez. O mecanismo, criado há 10 dias, é coordenado pela Casa Civil e participam também os Ministérios do Meio Ambiente, Integração, Defesa e Justiça. A ministra Marina Silva afirmou que o governo está com um plano de ação montado desde o ano passado e, por isso, as ações de combate devem ser mais efetivas. Tivemos a segunda reunião da sala de situação sobre estiagem em relação à Amazônia e o Pantanal. Na Amazônia, a estiagem leva para esforços em relação à logística e abastecimento. E no Pantanal tem a ver com logística e incêndio, porque nós estamos diante de uma das piores situações já vistas no Pantanal. Toda a bacia do Paraguai está em escassez hídrica severa, nós não tivemos a cota de cheia, não tivemos o interstício entre o El Niño e Laninha, e isso faz com que uma grande quantidade de matéria orgânica em ponto de combustão esteja causando incêndios que são fora da curva em relação a tudo que se conhece. O Ministério do Meio Ambiente vem trabalhando desde outubro do ano passado de forma intensa, planejando ações. Tanto é que mesmo tendo havido uma antecipação do que era para começar em agosto, nós já estamos operando em plenas condições de ação. E já temos uma sala de crise montada a partir do planejamento que vinha sendo feito. E sobre esse problema dos incêndios no Pantanal, a gente conversa agora com o Rômulo Batista, ele é porta-voz do Greenpeace Brasil. Olá, Rômulo, uma boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, Renata, olá, Gustavo, uma boa noite para você e a todos os telespectadores do Jornal da Record News. Rômulo, você pode detalhar para a gente qual é a situação do Pantanal nesse momento, você que está acompanhando tudo de perto, até se a gente comparar esse cenário atual com 2020, quando foram registrados ali os piores focos de incêndio na região? Olha, Renata, a gente acaba de ter acesso a um relatório do LASA, que é o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da UFRJ, onde ele traz uma análise completa de janeiro até o dia 23 de junho. E eles trazem dados bastante preocupantes. O primeiro é que o ressecamento do solo observado nesse biênio, 2023-2024, é sem precedente, tanto em termos de intensidade, ou seja, o quão seco quanto que ele está, quanto à duração desse tempo de seca. Isso se deve à falta de chuva e ao pulso de inundação. O Pantanal está num regime de seca persistente nos últimos 12 meses. Essa seca só variou entre ela estar extrema a moderada. A área queimada, no ano de 2024, já alcançou 627 mil hectares. Isso são mais de 800 mil campos de futebol. E ultrapassou 2020, para esse mesmo período, de janeiro a 23 de junho, que foi de 258 mil hectares. Um outro fato que eles trazem que é bastante preocupante é que essas altas temperaturas e essa seca extrema, elas levaram a um elevado acúmulo de material combustível, que é justamente essa vegetação gramínea, essa vegetação rasteira mais seca,
que serve de combustível para esse fogo e forma essas linhas de fogo que a gente vê nas imagens. Também traz uma preocupação quanto à qualidade do ar. Estima-se que a qualidade lá de ar está muito deteriorada, mas eles trazem também a informação que há poucas estações meditoras de qualidade do ar, por isso eles não podem afirmar isso com certeza. E também eles trazem previsões quanto aos próximos 3 meses, e elas não são nada boas. Na verdade, no próximo trimestre, entre julho e setembro, eles esperam que a temperatura esteja acima da média e a precipitação abaixo do normal. E a probabilidade que a área queimada exceda 2 milhões de hectares, ou seja, 20 mil quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho do estado do Piauí, ou 4 vezes o Distrito Federal, é superior a 80%. Uma última informação, e essa sim que a gente precisa entender, que eles trazem é que a grande maioria, se não a totalidade dessas queimadas que a gente vê, teve origem humana. Eles fizeram uma relação entre raios caídos na área do Pantanal e os focos de calor e as queimadas que eles registraram nos satélites e chegaram à conclusão, por exemplo, que no mês de junho houve a incidência de apenas um raio e ainda assim longe das áreas queimadas. Então, infelizmente, se não todas, a maioria dessas queimadas que a gente vê no Pantanal teve o ser humano como seu iniciador. Vamos lá, pegando esse gancho que você levantou justamente sobre esses incêndios provocados pelo ser humano, qual o motivo do incêndio do ser humano? Está relacionado ainda com aquela tática antiga de colocar fogo no pasto para renovar? É isso que ocorre ou há outras situações que fazem humanos causarem esses incêndios? Olha, infelizmente essa prática, que ainda é admitida pelo Estado brasileiro, é bastante comum, né? A gente viu, por exemplo, que a maioria dos focos de calor que a gente viu no Pantanal, foram originados em área com K, né? O Cadastro Ambiental Rural, que demonstra pelo menos uma posse ou um indicativo de posse dessa região, ou seja, são áreas que estão ali sendo utilizadas, e a gente sabe que, no caso do Pantanal, a sua grande maioria da extensão, ela é justamente para pecuária, mas também em áreas agrícolas ainda há o uso do fogo para limpar a sobra da agricultura. A gente precisa banir o uso do fogo, em especial nessas grandes propriedades, nessas grandes latifúndios, áreas de monocultura, e o fogo só deve ser utilizado por aquele pequeno agricultor que não tem a capacidade técnica e não tem o financiamento para fazer de outra maneira. E, claro, resguardando todo o aspecto cultural que a gente tem nos povos indígenas e populações tradicionais do uso do fogo na sua roça, que não são eles que estão causando esses incêndios, né? Rômulo, você falou há pouco que as previsões não são nada boas, que as previsões, então, para os próximos meses seria também aí de mais seca, portanto, a gente pode ter mais fogo com o aumento aí do número de focos de incêndios. O que precisa ser feito com urgência? A gente viu aí uma entrevista hoje concedida pela ministra Marina Silva. O que está sendo feito e o que precisa ser feito de urgência para combater que esse fogo se alastre ainda mais? Bom, é uma máxima, né, de quem estuda queimadas, incêndio florestal, que a melhor forma de apagar isso é prevenir, é evitar que ele aconteça. Então, é necessário ter um trabalho forte de prevenção ao fogo, fazendo inclusive o uso do fogo, o manejo integrado do fogo, fazendo essas queimadas prescritas que evitam que o fogo se alastre por longas direções. É necessário também punir quem está fazendo essas queimadas de forma ilegal e de forma inconsequente, ou até mesmo aqueles que tinham autorização para queimadas, mas que perderam o controle por falta do manejo adequado ou do uso de ferramentas como o acero, que é justamente fazer uma barreira natural ali onde não tenha combustível para que esse fogo passe. Além disso, é preciso que a gente aprove leis, por exemplo, do manejo integrado do fogo, para que a gente possa prevenir que esse fogo aconteça. Uma vez com o fogo acontecendo, é preciso que o Brasil, o governo brasileiro, os governos estaduais, valorizem mais, né, justamente
os trabalhadores da área ambiental. A gente precisa de um maior número de brigadistas, a gente precisa da formação, por exemplo, por que não de uma brigada que tenha equipamentos que possam combater incêndios desse tamanho que a gente está vendo. A utilização de aviões de tamanho grande para combater o fogo e também uma carreira, como a gente vê em diversos países, que as pessoas têm, durante os 12 meses do ano, um emprego para prevenir, que é a forma mais eficaz de evitar que as queimadas cresçam, e também combater quando se faz necessário. Romulo, só para a gente fechar nossa conversa, a gente tem acompanhado, as pessoas de casa acompanham as informações sobre incêndios e estava muito na cabeça a questão da Amazônia. O incêndio que ocorre no Pantanal, ele é muito distinto do que ocorre na Amazônia e a forma de combate tem algum grau de dificuldade maior no Pantanal ou na Amazônia? Olha, eles são diferentes, primeiro, pela característica da vegetação, né? A vegetação do Pantanal, ela evoluiu até com fogo, então ela é mais resistente ao fogo. Tá certo que não a essa quantidade de fogo que a gente vê hoje em dia, nem a frequência do fogo, né? Todo ano a gente tem muitas queimadas. Segundo, o solo do Pantanal, ele tem uma característica muito única aqui no Brasil, que é um solo que tem turfa, que é um tipo de acúmulo de matéria orgânica, e esse fogo ele se alastra por debaixo da terra. Muitas vezes as brigadas e os bombeiros vão extinguir o fogo, mas ele continua queimando por baixo da terra e volta a aparecer. Vale a gente lembrar que tanto na Amazônia quanto no Pantanal, aí a gente tem uso de fogo, principalmente para 3 grandes utilizações, né? A primeira é essa que até você citou, Gustavo, que é a renovação, chamada renovação de pasto, que deveria ser proibido nas grandes propriedades. Você tem ele como instrumento para finalizar o desmatamento, ou seja, você desmata uma área e põe fogo para que essa matéria orgânica morta vire cinza e seja incorporada no solo, e também é utilizado como um instrumento de desmatamento, seja no Pantanal, seja na Amazônia, na época mais seca, principalmente em área que já foi degradada, esse fogo se alastra, queima e mata essa vegetação natural, seja na primeira ou até mesmo em alguns casos na segunda ou terceira vez que isso ocorre. Tá certo, a gente conversou com Rômulo Batista, porta-voz do Greenpeace Brasil. Rômulo, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite.